Então vamos para a palavra de Deus. Graças a Deus. Pastor, mas crente opera também? Claro que opera. Às vezes, Deus precisa usar a mão do médico para corrigir. Não é? O crente não vai no dentista também? Precisa tirar o dente e colocar outro novo. Precisa ir no dentista. Não é o pastor que faz nesse caso, mas em todas as situações é o Senhor Deus que dirige. Tanto que ela operou num dia para ficar. Glória a Deus. Rapidamente a recuperação é rápida. Porque Jesus, da mesma maneira que Jesus, ele precisa utilizar a mão do pregador para segurar o microfone. Utilizar o microfone para falar com a igreja, utilizar a boca do pregador, ele também precisa utilizar a mão do médico. Às vezes ele precisa utilizar um medicamento, e como também em centenas de vezes ele opera sem precisar misturar, sem precisar de nada, simplesmente ele é soberano, ele faz do jeito que lhe apraz, da melhor maneira que lhe apraz. Vamos para a palavra de Deus. Lucas capítulo 15. Nós vamos acelerar um pouquinho hoje, é Santa Ceia, temos bastante atividades. Lucas capítulo 15, que é o terceiro evangelho. Mateus, Marcos, Lucas 15. Nós vamos ver uma passagem muito importante. Lucas capítulo 15. Versículo 11. O título diz assim: a parábola do filho pródigo. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Glória a Deus. Está dando para ouvir melhor agora? Glória a Deus. Amém. Diz assim no versículo 11: E disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Glória a Deus. Irmãos, vemos aqui uma situação. É uma parábola que Jesus contou. Isso não é uma história real. Jesus aqui, por esta parábola, ele mostra aos seus discípulos o que acontece com a pessoa que se afasta do convívio do Pai, que se afasta da casa de Deus, a pessoa que abandona o bem mais precioso que ela tem, que é estar em comunhão com Deus, não é? E Jesus aqui contando esta palavra. Primeiramente, no versículo 12 diz assim, onde nós estamos? Deixa eu voltar aí. No versículo 12 diz: e o mais moço dele disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu. Então, aquele jovem, ele se deixou agir pelo seu próprio sentimento. Às vezes nós estamos num lugar que é muito bom para nós, estamos na presença de Deus, estamos vencendo, não é? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós estamos vencendo, temos alegria, temos paz, temos comunhão, com a nossa família vai muito bem. E às vezes, por causa de uma pequena aflição, Satanás tenta o nosso coração e diz: olha, essa igreja não é boa, talvez você precise procurar um outro ministério, ou quem sabe, olha, no tempo que você estava no mundo era a mesma coisa. Mentiroso e pai da mentira, jamais.
Jesus não disse que nós não passaríamos por nenhuma aflição. Ele disse que nós não ficaremos nela. Da mesma maneira que você quer a aflição vem, ela desaparece. Glória a Deus. Então nós não podemos nos deixar levar por sentimentos, por aquilo que os nossos olhos veem, por aquilo que o nosso eu, o homem natural, ele enxerga. E nós temos que olhar em qualquer situação para a palavra de Deus. O Senhor diz: lembra-te de onde caíste, lembra de onde você veio, lembra como estava a sua vida antes de conhecer a Jesus, não é? Devemos lembrar. Quando eu vivia lá no mundo, segundo curso, não é? Daquele que domina, do dominador da terra, como é que era a minha vida? A pessoa que bebia, fumava, mentia, prostituía, fazia falcatruas. Lembra como era a sua vida antes? Nós devemos lembrar do nosso passado. Amém? E devemos olhar onde Deus nos fez chegar. Digam graças a Deus. No versículo 13 diz o quê? E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo que tinha, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo o quê? Dissolutamente, vivendo de maneira irresponsável. Desperdiçou aquele bem que nós adquirimos. E isso é um engano do inimigo. A pessoa, ela está na presença de Deus, ela está vencendo, ela foi ungida, o poder de Deus foi derramado sobre a vida dela. Ela trabalha, ela prospera. As enfermidades não têm mais poder de destruição na vida dela. O inimigo não tem mais poder de destruição na vida conjugal dela. E está tudo muito bem. E muitas das vezes nós somos tentados e começamos a nos deixar esfriar na fé. Primeiro vem o esfriamento, a gente se afasta um pouquinho. Aquela pessoa que era assídua na igreja, que vinha quarta, sexta, domingo, aquele outro que pelo menos quarta e domingo, de repente ela passa a vir só as quartas-feiras, domingo já não vem mais. Outros que vinham já não vem mais na quarta, só vem no domingo. Daqui a pouco a pessoa só vem no dia de Santa Ceia. Daqui a pouco ela já não vem mais na Santa Ceia, ela começa a vir a cada 2 meses. É um processo lento. O diabo não tem pressa para destruir. Ele vai trabalhando, ele sabe, ele está vencendo. Cada vez que ele tira algo de Deus de você, é uma vitória para ele. Você vinha 3 vezes por semana, agora vem só 2 vezes. Ele avançou no terreno espiritual. Você está vindo 2, agora você só vem 1. Ele já tomou conta da situação. Agora a pessoa só vem na Santa Ceia. Ele já está dominando completamente a situação. E para a pessoa se desviar, é isso. E onde é que ele ganha confiança? Você está debaixo de uma unção. Você está debaixo de uma autoridade espiritual. A igreja, os obreiros continuam orando e você está recebendo a bênção de Deus. O pastor continua orando e intercedendo. Você está debaixo da cobertura espiritual daquele pastor, daquele ministério. E você continua vencendo. Mesmo afastado de Deus, por um tempo, você continua vencendo. Este jovem, ele se afastou. Ele já estava longe da casa do pai. Os bens dele ainda estavam com ele. Ainda não tinham se acabado. Mesmo depois de alguns dias, ele já tinha gastado de maneira irresponsável, de maneira dissoluta, mas ele ainda tinha bens. Um tempo ainda afastado da casa de Deus, nós ainda continuamos recebendo bênçãos. Só que ela vai enfraquecendo, vai diminuindo. É como um tição tirado de um braseiro. Você tira, ele vai fumegar durante o tempo. Ele ainda vai permanecer aceso, longe da fogueira. Só que ele vai esfriando, apagando. Daqui a pouco não tem mais nada. É desta maneira que Jesus está ensinando.
E diz que ele gastou tudo. Em seguida, o que acontece com esse rapaz? Diz no versículo 14: e havendo gastado tudo, houve o que naquela terra? Naquela terra houve uma grande fome e começou a padecer necessidade. Meus irmãos, minhas irmãs, o único lugar que tem abundância constante é na casa do Pai. O único lugar que tem abundância sem faltar um único dia é na casa de Deus. Na casa de Deus você nunca vai padecer necessidade. Na terra chamada a terra que emana leite e mel, foi a terra prometida que simboliza a nossa vida com Jesus Cristo. Nesta terra nunca vai haver fome. Na terra longe da casa do Pai, ali vai acontecer fome. Você vai se deparar com a fome. Você vai se deparar com a necessidade. Você vai passar a pedir um bocado para alguém. Porque o único lugar que tem promessa de bênção de Deus é no convívio com Ele. Digam graças a Deus. Se você permanecer na presença de Deus, se você permanecer caminhando segundo o que a palavra diz, a tua vida será sempre abundante. Na casa do Pai, que simboliza a convivência com Deus, a convivência dentro da palavra, ele tinha de tudo. E ele, num determinado momento, ele foi tentado por Satanás a se achar autossuficiente, independente. Eu não preciso mais de estar aqui. Não, eu posso muito bem pegar a parte dos bens que me pertencem e viver sozinho. E multiplicar isso. Não, afinal de contas eu preciso me divertir. Eu preciso me divertir um pouco. E quantas são as pessoas que se afastam da casa de Deus? Não, eu preciso me divertir um pouco. Afinal de contas eu sou muito jovem. Eu preciso ir numa balada de vez em quando. E olha, só na igreja não. Quando ela pensa que não, ela se afastou. Quando ela pensa que não, ela está numa terra onde vai trazer para ela o quê? Necessidades. Vai trazer para ela fome. E não só fome física, mas fome espiritual, que é a pior de todas. De repente a pessoa ela vai estar depressiva, triste, abatida, doente, desempregada. E aí o diabo vem com aquela facada certeira e diz: olha, não volta mais para lá não. Olha para você, Satanás não vale nada. Você não é digno, rapaz. Que é isso? Aí o diabo acusa. Quando você estava lá, você tinha de tudo. Deus te deu de tudo e você deu as costas para ele. Olha, você cuspiu na cara do mestre. Não volta lá não. Eles não vão te aceitar não. Se você voltar, o pastor vai te dar uma bronca. Você vai ser humilhado. Os obreiros vão te humilhar se você voltar. O pastor vai te humilhar se você voltar. Mentiroso é o Satanás. Você nunca vai encontrar na casa de Deus um obreiro que vai te humilhar porque você ficou afastado. Pelo menos aqui eu te garanto que não. Jamais. Jamais. Você nunca vai encontrar um pastor para te dizer: olha, você é ímpio, você é um derrotado, você é um perdedor. Aqui você nunca vai ouvir. Por quê? Porque o amor de Deus é diferente. O amor de Deus é aquele que abraça. O amor de Deus é aquele que acolhe. Amém? Não importa onde a pessoa foi. Não importa se ela foi para a terra seca, se ela foi para a terra onde há fome, onde há miséria, onde há derrota. Deus está sempre pronto a nos dar uma segunda chance. Deus está sempre pronto para nos acolher de novo. Coloca isso no teu coração. Guarda isso para sempre no teu coração. Eu ouvi esta mensagem logo nos meus primeiros dias de evangelho. E essa certeza eu carrego no meu coração. Jamais eu vou provocar a separação de Deus. Mas eu sei que Deus está sempre de braços abertos para me receber em qualquer situação. Amém. Em qualquer situação. Ainda que venhamos a escorregar, ainda que venhamos a falhar,
Deus jamais vai nos jogar na lata do lixo. Deus jamais vai dizer: não tem mais um espaço aqui na minha casa para você. E nós vamos ver. Então ele passou a padecer necessidade naquela terra. Continua aqui, 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos apacentar o quê? Porcos. Que situação! Que situação! O cidadão, Jesus diz aqui que ele era um príncipe. Ele era alguém honrado. Ele era alguém que tinha tudo do bom e do melhor. E agora, envergonhado, passando fome e necessidade, ele chega a um cidadão da terra estranha. Esse cidadão simboliza Satanás. Esse cidadão simboliza aquele que está lá de fora, que só quer tirar proveito das pessoas, que não tem o temor e o amor de Deus no coração. Então, quando ele olha, você quer uma vaga? Vai lá cuidar dos porcos. O Filho de Deus apacenta o quê? Ovelhas. Apocalipse 5, versículo 10 diz que nós fomos feitos reis, rainhas e sacerdotes. Apacenta gente, apacenta pessoas, ovelhas. Glória a Deus. E agora ele está na terra do inimigo para apacentar porcos. E diz que a fome dele era tanta, diz aqui no versículo 16: e desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava, nem os porcos aceitavam lhe oferecer alguma coisa. Imagina, nem os filhos de Satanás vai oferecer nada para você não estar na presença de Deus. Imagina o porcão, não é por nada não, mas só uma bolotinha dessa, o porcão não vem, se você vier, eu acabo com você. Minha comida é bicho feio. Sim ou não? Satanás é feio. Não aceitava nem os porcos. Olha a situação. Isso é uma parábola. Jesus está dizendo: olha, falando assim em português bem rasgado, se você se apartar da minha presença, nem com os porcos você vai conseguir comer. É isso que Deus está dizendo para a igreja. Se você se afastar do convívio do Pai, nem com os porcos você vai conseguir conviver. Nem no chiqueiro fedorento você vai achar sossego. É isso que Deus está dizendo à igreja. Diga a Deus livre. Irmãos, só quem já esteve afastado sabe o que é isso. Ninguém merece. Eu já estive afastado. Não desviado, apenas afastado. Eu posso dizer, com todo temor e tremor diante do Espírito Santo, ninguém merece. E se alguém já esteve afastado, sabe, muito pior é desviado. Ninguém merece. Ninguém merece. Ninguém merece. Não se afasta não. Nunca aconteça o que acontecer. Guarda esta palavra que eu estou te dando hoje com todo o temor de Deus. Aconteça o que acontecer, haja por que houver, a tua comunhão com Deus tem que ser intocável. Não deixe ninguém tocar a tua comunhão com Deus. Não deixe vida financeira, conjugal, familiar, nada. Se você permanecer firme com Deus, ainda que a tua mulher te largue, Jesus não te larga. Ele restaura. Com Ele, se você não largar dele, Ele restaura o teu casamento. Ainda que você venha, está amarrado em nome de Jesus, um dia chegar e dizer: olha, isso jamais vai acontecer, porque a palavra de Deus diz: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado,
nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca vai chegar essa situação. Mas, no extremo, se chegasse um dia que você olhasse para o seu armário e dissesse: eu não tenho feijão para cozinhar hoje. Não deixa nada tocar na tua comunhão com Deus. Ainda que você olhasse no teu armário e não tivesse nada, amanhã Deus é poderoso para fazer ele transbordar, que nem a tampa consegue fechar, nem as portas conseguem fechar. Digam glória a Deus. Mas se você se deixar afastar da presença dele, ainda que o teu armário esteja transbordando, em pouco tempo você vai padecer necessidade.